Olá, queridos do nosso Carisma Class. Eu sou o pastor Gustavo Poubel e quero dividir com você uma matéria do nosso seminário Carisma, nesse tempo de Carisma Class, chamado Realidades da Nova Criação. Foi uma matéria que me impactou muito quando eu tive contato com o Seminário Teológico Carisma. Eu tenho certeza que vai impactar muito também o seu coração. Então, por isso, pegue essa hora de aula e faça dessa hora realmente um tempo de comunhão com o Senhor, um tempo de descobrirmos os tesouros da Palavra de Deus e podermos juntos aqui no Carisma Class descobrir a realidade da nova criação. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e colocamos esse tempo nas tuas mãos. Sabemos que cada minuto é precioso, Senhor, e nós oramos para que o Senhor continue derramando sobre nós o teu Espírito, como Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, para que possamos conhecer e experimentar, ou seja, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então seja bem-vindo à matéria Realidades da Nova Criação. Eu quero falar então com você dentro dessa matéria, o primeiro ponto, a importância de conhecer, de sermos, ou sobre sermos nova criatura, nova criação. Por isso, o primeiro texto que eu quero que você veja comigo está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler 3 versículos juntos. Do versículo 15 ao versículo 17, 2 Coríntios 5, versículo 15 diz: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E antes, se conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Por que essa matéria e aquilo que nós vamos ver, esse fundamento bíblico é tão importante? Paulo vai trazer isso para nós. No versículo 15, ele introduz dizendo, e ele morreu por todos. Paulo está falando de Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, quando eu tive um encontro com o Senhor e pude compreender a obra da redenção realizada na cruz, eu tive uma transformação de vida. Na verdade, essa é a base da verdadeira transformação de vida do cristão. E ele diz, e ele morreu por todos. Então Paulo está dizendo, olha, quando nós conhecemos o que ele fez por nós na cruz, a obra da redenção, algo muda, ou tudo muda nas nossas vidas. E ele vai fazer isso, essa descrição. Ele diz, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Efésios 2, o versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando encontramos com o Senhor, recebemos dele vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao encontrar com o Senhor, compreendendo o que ele fez por nós na cruz do Calvário, na obra da redenção, nós saímos da morte espiritual para a vida. Recebemos a vida eterna, a própria vida de Deus. E se algo mudou nas nossas vidas, tudo mudou nas nossas vidas. E Paulo vai dizer, olha o que ele diz, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo então está dizendo que a compreensão da obra da cruz é a base da transformação de vida daquele que se torna cristão. Porque ao contemplar o que Jesus fez, nós somos impactados por essa realidade, ao ponto de recebermos essa nova vida, a vida de Deus, a vida eterna, a vida para com Deus, a vida do tipo de Deus, e passamos então a viver a vida cristã, ao ponto de dizer aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivem para aquele que morreu e ressuscitou. E entra então o versículo 16, e aí nós entendemos a importância de conhecer sobre a nova criação. Olha o versículo 16, ele diz assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Olha o termo que ele usa, nessa versão que eu uso aqui da Revista Atualizada, ele diz assim que nós, daqui por diante. Nós podemos perguntar para Paulo, e poderíamos perguntar para qualquer cristão genuíno, qual é o momento da sua mudança, sua transformação de vida por completo? E a pessoa diria, não foi só no momento em que eu me matriculei em um curso, não foi só o momento em que eu tive uma carteirinha da igreja, não foi só o momento em que eu descobri que eu estava assim muito longe de uma vida religiosa, não. No momento em que nós encontramos com o Senhor, reconhecendo o que ele fez por nós na obra da cruz, na obra da redenção, isso é o ponto de partida, um start para a nova vida. Por isso ele diz no versículo 16, então daqui por diante, assim que nós, daqui por diante. Esse daqui por diante traz uma ideia de antes e depois.
E nós podemos definir com antes de encontrar a Cristo e depois de encontrar com Cristo, reconhecer o que Ele fez por nós na redenção e termos uma vida completamente transformada, uma vida restaurada pelo Senhor. Na verdade, uma nova vida através da vida de Deus derramada em Cristo Jesus em nosso resgate na cruz. Olha o que ele diz então, assim que nós daqui por diante, há uma transformação, há uma linha que se passa, há uma porta que se entra, há um nascimento, um novo nascimento que se experimenta, há uma nova vida daqui por diante. Esse é o ponto de transformação da vida do cristão. Ele diz, olha, daqui por diante, se eu conhecia alguém segundo a carne, já eu não conheço deste modo. O que Paulo está dizendo? Ele diz, olha, a transformação que eu obtive, até mesmo pela nova natureza que eu recebi, me fez me relacionar com Deus de forma diferente. Me fez me relacionar consigo mesmo, né? Comigo mesmo, né? Seria o caso dele falando de forma diferente. Me fez relacionar com o outro de forma diferente. Porque quando nós experimentamos a vida de Deus, através da compreensão do que Jesus fez na cruz, todos os aspectos da nossa vida são transformados. Por isso ele diz, até as minhas relações não são mais as mesmas. E depois ele disse, ainda se eu conhecesse a Cristo deste modo, de forma carnal, talvez pensando aqui só de forma histórica ou na letra da lei, e ele está dizendo nem a Cristo, ou quer dizer principalmente a Cristo, eu já não conheço deste modo, porque impactado por conhecer, né, quem ele é, o que ele fez por mim na obra da cruz. As minhas relações com outros são diferentes, comigo mesmo é diferente, com Deus é diferente, e assim ele entra no versículo 17 dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Se você encontrar com alguém que se converteu, que entregou a vida ao Senhor e teve a vida transformada, assim como eu e você pode perguntar para essa pessoa, olha, a cor do seu cabelo é a mesma desde que você encontrou com Jesus antes e depois? Talvez a pessoa diga sim. Se o seu CPF é o mesmo, talvez a pessoa diga, e com certeza, né, vai dizer sim. Né? Aspectos da cor da pele, por exemplo, são os mesmos. Talvez a pessoa diga sim, é a mesma. Mas alguém pode dizer, bom, mas a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Mas é interessante que não fala de um aspecto de transformação física em si, ainda que o nosso físico também é impactado pela obra de Deus nas nossas vidas. Né? Há um renovo, há uma graça, uma beleza de Cristo que podemos ver na vida de quem realmente teve um encontro genuíno com o Senhor. Mas essa transformação, ela vem de dentro para fora. Essa transformação, ela não mudou a nossa vida em aspecto externo. Preste atenção na frase, no conceito que eu vou te dizer. A religiosidade morta tenta mudar o homem de fora para dentro, sem ter poder de mudar a sua verdadeira natureza. A vida de Deus, a vida com Deus é diferente. Muda o homem de dentro para fora, mudando cada comportamento, cada atitude da sua vida, do seu dia a dia. É tão interessante como nós pegarmos um exemplo. Imagina que alguém planta um pé de limão, um limoeiro, e aí vai colher o limão daquele limoeiro, e quando coloca a podadeira para pegar os primeiros limões, descobre que aquele limoeiro é um pé de limão azedo. E alguém disse, então eu vou resolver. Pega a podadeira e tira todos os limões azedos daquele limoeiro. E aí a pessoa diz, eu resolvi. Eu consegui tirar o azedo ou o azedume desse pé de limão. E aí, de repente, o que acontece? 6 meses depois, 1 ano, uma estação depois, a pessoa vai lá e vê os frutos de novo brotando. E ao experimentar esses frutos, qual é a surpresa? O pé de limão azedo continua dando limão azedo. Porque não é simplesmente uma safra, não é um ou outro, mas a natureza desse pé de limão é transmitir ou frutificar limão azedo. Como é que a gente pode mudar isso? Se você mudar a raiz, você muda o fruto. Se você mudar aquilo que é a origem, você consegue mudar o resultado. A vida de Deus em nós, não só como uma vida religiosa, muda o homem de fora para dentro, comportamento, algumas atitudes, no sentido de, talvez a vestimenta, a forma de falar, mas não tem poder de mudar a natureza. Mas a vida de Deus não. Mudou a raiz do nosso coração. Foi enxertado a vida de Deus em nós assim. Se alguém está em Cristo, essa é a realidade, que podemos entender que Cristo foi enxertado em nós através da obra da cruz, uma nova natureza. E aí sim, se muda a natureza, muda também os frutos, aos poucos, né? No crescimento espiritual, na maturidade cristã, nós vamos desenvolvendo uma nova fala concernente a essa nova natureza que é Cristo em nós. Os nossos comportamentos também vão sendo condizentes a essa nova natureza que é Cristo em nós, o nosso caráter. Deixa de ser um caráter tão mundano
para ser um caráter que manifesta o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós, a vida de Deus em nós. Pois a Bíblia está dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu quero destacar também esse é. Preste atenção no poder desse é. Esse é vem da palavra, vem do português, do verbo ser. E o verbo ser aponta para nós, para identidade. Então a Bíblia está dizendo que o nosso encontro com o Senhor foi tão poderoso, ao reconhecer o que Ele fez por nós na cruz. Esse encontro foi tão genuíno de recebermos a própria vida de Deus em Cristo em nós, que mudou o nosso ser. Nós temos uma nova vida, porque nós temos uma nova natureza, e nós temos uma nova vida, porque nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Aqui ele não está dizendo, aquele que está em Cristo, ele se sente nova criatura, aquele que está em Cristo temporariamente experimenta ser nova criatura, não. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então recebemos uma nova vida. E essa nova natureza, essa nova vida nos deu um novo ser, uma nova identidade de sermos feitos filhos de Deus, à semelhança do Filho de Deus que habita em nós. Olha a importância de conhecermos sobre a nova criação. Há tantas coisas que podemos aprender nas Escrituras, há tanto para aprender, mas eu quero te chamar para realmente mergulhar nessa matéria, nesse conteúdo no nosso Carisma Class. Por quê? Porque nós conhecemos, é bíblico, a Bíblia diz lá em Filipenses 4,13, muitos citam esse versículo, até mesmo no nosso meio de igreja. Alguém diz, tudo posso, né? É verdade, tudo posso naquele que me fortalece. Mas às vezes nós estamos focados em tanto no tudo posso, que nós deixamos de concentrar-nos no naquele que nos fortalece. E não só saber que Deus pode operar um milagre financeiro, uma transformação de relacionamento, ou abrir uma porta, de emprego, ou uma oportunidade que se quer, de uma realização que se deseja, mas quando nós confiamos o coração no Senhor, naquele que nos fortalece, entendemos que a maior de todas as bênçãos é a transformação, é a vida eterna, é realmente recebermos essa nova identidade e termos em nós essa realidade da nova criação. Em semelhança a esse texto, eu posso ler com você João, capítulo de número 3, e eu vou pincelar alguns textos aqui. João, capítulo 3, no versículo 2, diz, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos, um homem das Escrituras, um principal dos judeus, como a Bíblia diz, um fariseu. Alguém conhecia as Escrituras, era alguém frequente nas sinagogas, ele foi procurar Jesus de noite. E faz um elogio para Jesus e diz, mestre, nós sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus ouve esse mestre. Ele começa a expressão dizendo, Rabi, Senhor. E aí depois ele usa aqui, Rabi, sabemos que tu és mestre. A palavra mestre aqui no grego é a palavra didásculos, professor. Talvez ele estava procurando Jesus para que Jesus interpretasse as Escrituras com novidade ou com mais profundidade do que ele já tinha acesso. Ele queria talvez conhecer mais do reino de Deus ou querer provar Jesus, alguma coisa nesse sentido. Ele reconhece Jesus como mestre, como didásculos, como professor. Mas Jesus responde, ao meu ver, nesse texto, não como um professor. Ele responde como Cristo, como Messias, não só do coração de Nicodemos, mas do nosso coração, do coração de toda a humanidade. Por que nós podemos entender isso nesse texto? Olha a continuação do versículo 3. Jesus responde a esse elogio, tu és mestre, vindo da parte de Deus. A resposta de Jesus no versículo 3 é, Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos queria compreender mais do reino de Deus com mais uma aula. Mas Jesus, como Cristo, como Messias, estava dizendo a Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O que é isso, Nicodemos? O homem não pode compreender as realidades do reino de Deus se ele não for inserido nesse reino através do novo nascimento. Para nós, novo nascimento é um termo muito conhecido, né? Nós falamos de conversão, falamos de uma nova vida, falamos do novo nascimento, é o que Jesus usa aqui como termo em João capítulo 3. Mas eu quero que você entenda o impacto que talvez isso provavelmente provocou no coração, na mente de Nicodemos, nascer de novo. O que é nascer de novo? Ele fez uma pergunta que para nós é tão boba, mas para ele fez muito sentido por esse impacto. A pergunta que ele fez no versículo 4 é, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a nascer no ventre da mãe? Senhor, o senhor está falando de nascer de novo?
né? As escrituras do Velho Testamento não dão respaldo a isso, não é bíblico, né? O judaísmo nunca aceitaria isso. Meu Deus, o que o senhor está falando, Jesus? Pode o homem, sendo velho, nascer de novo, voltar ao ventre da mãe? Aí Jesus ele vai explicar de uma forma muito clara, muito precisa para nós, quando ele responde no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Como se ele estivesse dizendo, Nicodemos, eu estou falando de uma transformação de dentro para fora. Nicodemos é o novo nascimento, não no seu corpo. A cor dos seus olhos serão as mesmas, a cor do cabelo será o mesmo, a cor da pele será a mesma, mas o seu interior nunca mais será o mesmo, pelo contrário. A obra que eu vou operar em você, através da obra da cruz, vai ser uma obra de regeneração, te dar uma nova natureza, a minha própria natureza, como se Jesus estivesse falando com ele. E essa nova natureza vai te dar, não só a você, mas a todo que crê, a confiar na obra da cruz. Vai dar essa experiência, né? O experimentar, o nascer de novo. Em outras palavras, queridos, o que Jesus queria dizer para Nicodemos, Nicodemos, como Cristo eu posso responder? Não só a sua necessidade, mas o coração de toda a humanidade. Nicodemos, o pecado corrompeu tanto o coração da humanidade que não tem como ter uma reforma externa. Não é só um ponto religioso. Lembra do Salmo 51, no versículo 10? Davi, quando está consciente do seu pecado, pedindo perdão a Deus, se quebrantando diante do Senhor, mesmo no Velho Testamento, mas sobre uma revelação de tanta graça, Davi, ele clama, ele faz um clamor dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele diz, restaura em mim um espírito inabalável. Quando o salmista Davi usa o termo cria em mim, ó Deus, um coração puro, Salmo 51, versículo 10, você pode conferir aí, a expressão cria é o verbo bara. O verbo bara é o mesmo verbo utilizado por autor de Gênesis, em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, Bereshit, a Bíblia diz Bereshit, bara Elohim. Deus Elohim, ele bará, ele criou. Esse criou está ligado a Deus. Esse bará é um verbo que só Deus usa. É Deus criar, ele sendo o criador. E ao criar, ele sendo o próprio material da criação. Davi então está dizendo, cria em mim, ó Deus, bara em mim um coração puro. Deus, eu peço-te, não é só uma reforma externa, não é só um comportamento modificado, não é só uma estrutura por fora, não tem como. Senhor, seja o Senhor o criador do meu novo coração e seja a sua própria vida, a sua própria natureza, a natureza de o Senhor refazer o meu coração novamente, porque o pecado me corrompeu tanto que eu preciso do Senhor para me fazer de novo. Davi, mesmo no Velho Testamento, teve o vislumbre do que seria o novo nascimento. Voltando então para Jesus e Nicodemos. Nicodemos, o coração do homem está tão corrompido que o coração do homem não pode ter uma reforma externa, precisa de uma experiência tão profunda, chamada de novo nascimento. Novo nascimento. É o que experimentamos e a partir daí nós podemos realmente dizer que somos nova criatura, porque passamos pelo novo nascimento. Jesus disse que o novo nascimento nos faria ver o reino de Deus. A compreensão que temos é que através do novo nascimento nós nos tornamos filhos de Deus. E Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é filho de Deus. Então todo filho de Deus tem o Espírito Santo agora residindo no seu coração. E por isso então ele pode, guiado pelo Espírito Santo, compreender as coisas concernentes ao reino de Deus. Volta então para o texto, Jesus responde a pergunta de Nicodemos, pode um homem sendo velho nascer de novo? Jesus responde no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, agora ele diz aqui, entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito, nascer da junção, da aplicação da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus no coração daquele que crê. Que não nascer da água do Espírito é o novo nascimento, é a obra do Espírito Santo aplicando a palavra e fazendo com que a palavra seja o instrumento regenerador do nosso coração. Nesse momento nós podemos entender de forma muito clara que não nascer de novo, que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a porta de entrada para o reino de Deus é o novo nascimento. É que experimentamos sermos nova criatura, impactados por essa verdade. Eu quero que você continue vendo textos tão claros e tão absolutos com relação a essa verdade. E dentro desses versículos nós temos Gálatas capítulo 6, 14 e 15, você pode ver o que Paulo, para acabar com uma discussão na igreja de Gálatas, ele diz, olha, o que importa é ser nova criatura.
Mas olha que interessante. Para nós entendermos a nova criação, nós precisamos entender a primeira criação. E de forma objetiva, eu quero explanar para você a importância de entendermos essa parte. Quando Deus cria o homem, tudo ele cria antes, né? Antes de criar o homem, tudo Deus cria como a voz de comando. Gênesis 1, do versículo 1 a 3, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Versículo 3 diz: haja luz, e houve luz. Salmos 33, 6, a Bíblia diz: os céus por sua palavra se fizeram, e o sopro da sua boca, os exércitos dele. Versículo 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Hebreus capítulo 11 também nos traz isso, que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então tudo Deus criou pela declaração da sua palavra. Mas note uma coisa, Deus cria do primeiro dia ao sexto dia, e ainda no sexto dia, Deus cria alguém de forma peculiar. E somos nós, imagens e semelhanças de Deus, o homem e a mulher. Quando Deus vai nos criar, Ele não só nos cria dizendo haja, mas Ele cria-nos de uma forma tão peculiar. Deus criou o homem de forma peculiar. Gênesis 1, 26 começa essa explicação da formação. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nenhuma parte da criação pode dizer eu sou imagem e semelhança de Deus, a não ser o homem e a mulher. Toda a criação, a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a arte do artista, no seu traço, revela as características e até mesmo o caráter do seu Criador. Então toda a criação revela a glória de Deus, revela traços de quem Deus é, revela atributos de Deus, mas não reflete a Deus na totalidade, ao ponto de ser chamado imagem e semelhança de Deus. Isso Deus deu ao homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Desde a criação, Deus então nos criou para sermos capazes de refletir a sua própria imagem em nós. O homem foi feito, queridos, como um espelho. Você já viu um espelho? Para ele funcionar na plenitude, você, para ser refletido no espelho, você precisa estar diante do espelho, ou espelho diante de você. Enquanto nós, como seres humanos, imagem e semelhança de Deus, estamos voltados a Deus, completamente conectados a Deus, então nós contemos a imagem de Deus e refletimos a imagem de Deus. Esse é o propósito de Deus para nós na criação. Sermos a sua imagem e a sua semelhança. Mas olha que interessante, de forma tão peculiar, Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas arenas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse ser tricotômico, esse ser, na verdade, né, esse Deus triuno, criou um ser tricotômico, que somos nós. O homem foi criado de forma peculiar, né? Tão diferenciado aqui, como imagem e semelhança, como vimos, mas também formando cada parte do nosso ser. Nós somos seres tricotômicos, espírito humano, alma e corpo. Aí um Deus trino cria-nos tricotômicos em 3 partes, para revelar em cada parte do nosso ser a sua imagem e semelhança. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Qual é a parte que está sendo formada aqui? O nosso corpo. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. É o espírito do homem sendo criado pelo sopro de vida de Deus, colocado nesse boneco de barro. Agora, para que esse espírito humano, para que esse homem espiritual colocado nesse boneco de barro que é o corpo, tivesse vida, no sentido assim, a vida ele já era ali nesse ser espiritual, mas para que trouxesse vida a esse boneco de barro, Deus pôs entre esse homem espiritual, que é o espírito humano, e essa casa terrestre, que é o corpo, ele compôs e ele criou a alma. O homem passou a ser alma vivente. O espírito do homem nós entendemos. Nós temos funções tão definidas e bem claras. Nós temos intuição, consciência e comunhão. Intuição, conhecemos direto do coração de Deus, do Espírito de Deus ao nosso espírito, a capacidade de conhecermos direto de Deus. Consciência é os atributos da vida de Deus em nós, mostrando o que é certo e o que é errado, segundo a vontade de Deus. Nós temos comunhão e a capacidade do nosso espírito de conectividade com Deus e o seu reino, no mundo espiritual. Mas Deus também nos deu uma alma, ela tem mente, vontade e emoções. Com a nossa mente nós aprendemos, temos intelecto, temos memória, tanta coisa linda na nossa alma. Nós também temos as nossas emoções, que é o colorido da vida. Nós temos as nossas vontades, a nossa capacidade de escolher ou de recusar algo. Deus nos cria assim, nessa peculiaridade, espírito, alma e corpo. Olha que interessante. O homem criado em 3 partes, entendemos em 1 Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Fomos criados
a imagem e semelhança de Deus, espírito, alma e corpo. Olha que interessante, 2 Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimemos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nós não somos só o que vemos no espelho, ou uns aos outros externamente, nós somos muito mais. Deus é espírito, a Bíblia diz em João 4,24, se Deus é espírito e nós somos a imagem e semelhança de Deus, então em essência nós somos seres espirituais, que moramos nesse boneco de barro. Como a Bíblia diz, esse homem externo, ele pode se corromper, mas o homem interior se renova de dia em dia. A imagem e semelhança de um Deus que é espírito. Somos, em essência, seres espirituais. Somos um espírito, temos uma alma para cuidar e nós habitamos em um corpo para habitarmos nessa terra. Olha que interessante, tantos textos que nós podemos ver isso. Mas eu quero vir com você para um ponto muito importante. Deus nos cria de forma peculiar, porque ele daria para nós funções que não daria para nenhuma outra criatura e criação na natureza. Deus nos fez a imagem e semelhança, chamada coroa da criação, para que ele pudesse dar a nós essas autoridades e por isso essas funções. Lembrando que cada autoridade vem também com o seu privilégio, mas com a sua responsabilidade. Ao nos criar a imagem e semelhança de Deus, Deus colocou em nós autoridade para quê? Para que no plano original de Deus, entendêssemos que Deus nos criou para ter comunhão com Deus. Eu quero que você entenda esse termo um pouquinho melhor. Deus nos criou para ter plena comunhão com Deus e também para a comunhão com Deus. Atos 17, 24 ao 28 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos da vida, respiração e tudo mais, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Deus criou o homem para governar sobre toda a terra, como nós vimos aqui, a raça humana para habitar sobre a face de toda a terra. Mas também Deus criou o homem para buscar a Deus. Nós fomos então criados em comunhão e para a comunhão. Pastor, qual a diferença de em comunhão e para a comunhão? Bom, se eu pegasse só o para a comunhão, eu entenderia que o homem foi adaptado, muito bem adaptado para ter comunhão com Deus. Ele tem capacidade, em algum lugar tem habilidade, né? No nosso espírito nós temos a comunhão, a conectividade de estar ligado a Deus. A gente pode ligar ou desligar isso? Não, não é assim. Imagina que quando Deus foi criar os peixes, ele disse ao mar, ou às águas, né, na verdade, porque eram todos os tipos de águas, às águas, que as águas dessem os animais aquáticos. O que isso quer dizer? O peixe não foi só criado para a água, ele não vivia na terra, pulou na água para experimentar a sua adaptação, não. Ele foi criado na água, ao ponto que ele foi criado para a água, ele ali vive muito bem, mas ele também foi criado na água. Isso quer dizer, se você tira o peixe da água, ele não sobrevive, porque o ambiente onde ele foi criado é o único lugar que ele pode realmente viver e viver plenamente. Quando Deus foi criar as ervas, ele disse à terra, a porção seca, que haja as árvores e delas frutos e frutos sementes, ok? Se você tira a árvore da terra, ela morre, porque ela não foi criada só para a terra, mas ela foi criada na terra. Queridos, agora eu quero que você entenda o que eu quero chegar aqui, nós vamos fazer essa conexão. Quando Deus fala para cada uma dessas criações, nós entendemos o peixe não só para a água, mas na água, a planta não só para a água, não só para a terra, mas a terra. Agora eu e você, como nós fomos criados, Deus não falou com a criação, Deus falou consigo mesmo. Façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem foi feito não só para ter comunhão com Deus, mas para a comunhão com Deus e em comunhão com Deus. Se você tirar o homem de Deus e o pecado faz isso, então o homem morre espiritualmente e depois também fisicamente. Deus nos deu então essa autoridade na nossa imagem, na nossa identidade de imagem e semelhança, para termos comunhão plena com Deus. Temos tantos textos para falar sobre isso, mas também nessa expressão de sermos imagem e semelhança de Deus, o homem também foi criado como o dono do mundo. Alguém para representar o próprio Deus. Deus deu autoridade para o homem para desfrutar toda a terra. Salmo 115, 16, olha só, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, na identidade de sermos a imagem e semelhança de Deus. Esquece o pecado, esquece o problema que o pecado trouxe. Coloque seus olhos agora no texto, no homem na primeira criação, sem o pecado. Deus colocou dentro desse homem, na identidade de quem ele é, a imagem e semelhança de Deus, a autoridade para que o homem usufruísse de toda a terra.
Esse deu, nós podemos entender, é o poder de usufruir sobre toda a terra. Um homem estava posto sobre a terra, a natureza, para dominar sobre toda a criação de Deus. Como nós vimos também em Gênesis 1, 28. Ao criar o homem, ele disse, Deus o abençoou e disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. E ele diz toda a criação, aqui o restante. Como Salmos de número 8, nós temos isso. O homem fora feito um pouco menor do que Deus, fora posto sobre todas as obras das mãos do Criador. Salmos 8, versículo 4, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que te visites. Quem nós somos? Mesmo a imagem e semelhança de Deus, ele diz, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus de glória e honra ou coroagem. É para dizer, somos a imagem e semelhança de Deus. Ele habita em nós, a imagem dele habita em nós, a autoridade dele está na identidade de sermos filhos, a imagem e semelhança dele. E por isso, na nossa identidade, ele nos deu a autoridade, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e tudo lhe puseste. Nós entendemos que Deus deu a terra para nós cuidarmos. Agora, olha que interessante. Até agora, nesse momento da criação, nós entendemos esses dois aspectos. A imagem e semelhança de Deus, Deus pôs em nós na identidade, a autoridade de termos essa conexão direta com Deus. Não era só na viração do dia. A viração do dia era um momento muito especial, mas em todo o tempo o coração de Adão e depois de Eva estavam conectados não só um com o outro, mas direto com Deus. O próprio Salmo 139 diz, não tem como fugir de Deus na maior das alturas, na maior dos abismos, ele está. Imagina isso depois do pecado. Agora, antes do pecado, Adão tinha completa comunhão com Deus. Então, o homem e a mulher estão plenos em comunhão com Deus na criação. Eu quero que você entenda essa realidade. Nós vimos também que na identidade do homem, Deus deu autoridade para que ele usufruísse sobre toda a terra. Ou quer dizer, esse homem está pleno em comunhão com Deus. Esse homem também está pleno em governar sobre a terra. Eu quero, de forma objetiva, dizer algo. Lembra que Deus viu que o homem estava só, e aí olhou e disse, olha, farei uma disjuntora. Quer dizer, né, a expressão de Deus foi logo dar, né? A expressão de Deus é que a Bíblia diz que Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. Fez com que ele caísse em sono profundo, da costela de Adão tirasse a mulher. Deus forma a mulher e coloca diante do homem. O homem olha para a mulher e diz, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele está dizendo, olha, ela é extremamente ou totalmente compatível comigo. Os animais estão ali, ele tinha algum tipo de contato no sentido de governo, de cuidado, mas ele não tinha intimidade com os animais, não eram da sua espécie, não são da nossa espécie. Ele tinha intimidade completa com Deus, estava bem consigo mesmo, mas precisava de alguém, a sua imagem e semelhança. Alguém que ele poderia compartilhar as conexões físicas, compartilhar a relação emocional, a alma por completo e compartilhar também a comunhão espiritual. O que ele conhecia de Deus, ele estava tão cheio de Deus que ele queria compartilhar. Deus pôs Eva para que ele pudesse derramar do conhecimento de Deus que ele tinha ao coração da sua mulher. E a mulher, da mesma forma, ao conhecer a Deus, derramava o seu conhecimento ao coração de Adão, o primeiro homem, e nós entendemos essa plena comunhão. O homem, então, na criação, está pleno em comunhão com Deus, pleno em comunhão sobre a natureza, pleno em comunhão com o próximo. Não tinha DR, não tinha discussão de relacionamento. E ele também está pleno em comunhão consigo mesmo, porque ele, espírito, alma e corpo, ele cresce e se desenvolve na plena faculdade, nas plenas habilidades espirituais, intuição, consciência e comunhão, emocionais, mente, vontade, emoção, e no corpo, capacidade do corpo de se locomover, de ter os sentidos, né, que são a porta de entrada para o nosso ser, olfato, tato, audição, paladar e os 5 sentidos e os instintos que não estavam debaixo da operação do pecado, mas estavam ali para produzir uma vida abundante. Esse homem está pleno com Deus, pleno consigo mesmo, pleno com o próximo e também pleno sobre toda a criação. Até que algo acontece em Gênesis capítulo 3. O que acontece? A queda e as suas consequências. Nós podemos entender, e a pergunta que precisamos fazer é onde se originou o pecado. O pecado não se origina com o homem e a mulher lá em Gênesis 3, se origina no coração de um rebelde. E nós entendemos esse rebelde em Isaías 14, 13 e 14, diz, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. De quem é esse coração orgulhoso? Do próprio Satanás. Era Lúcifer, o anjo de luz, que se tornou Satanás, que significa inimigo de Deus.
Ele quis se autoexaltar, ele parou de reconhecer quem é que deu a ele, o que ele tinha, quem ele era e o que ele tinha. Ele para de glorificar a Deus, queridos, só tem um tipo de vida e como se fosse uma música que permeia todos os céus e se estendem para a terra. E qual é? Qual é a música que manifesta a glória de Deus? Nós podemos ver esse tom dessa música, né? Eu brinco de música, mas como se fosse permeando todos os céus. Romanos capítulo 11, versículo 38, quando Paulo diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Tudo que Deus criou é sustentado por Deus e frutifica para a glória de Deus. Satanás ele deixou de entender a sua origem, né? Colocou isso de lado pela exaltação do seu próprio coração e faz uma afirmação dizendo eu. Essa autoexaltação foi o início da rebeldia. Ele se rebelou contra Deus e nesse mesmo lugar foi julgado por Deus. Mas ele traz esse aspecto de rebelião quando ele encontra com a mulher. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante, nós podemos entender que as consequências do pecado na vida do homem ele chegou através de Gênesis 3, do pecado de primeiro Eva, depois Adão, os dois pecaram, começaram a experimentar as consequências do pecado. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Queridos, eu já tinha dito, esse texto está aqui em Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus deu esta ordem de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Eu quero que você veja toda vez que a palavra de Deus é ministrada ao nosso coração. A palavra de Deus traz consciência da provisão divina a nós e nós somos plenos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero que você entenda quando Deus disse ao homem e depois à mulher, de toda árvore do jardim comerás livremente, ou falou para o homem falar com a mulher, ok, mas chegou nos dois, de toda árvore do jardim comerás livremente. O que a Bíblia está dizendo para nós? Nesse momento que a palavra de Deus inunda o coração do homem e posteriormente da mulher, eles têm consciência de toda a provisão de Deus, eles não precisavam de mais nada, porque eles poderiam comer de todas as árvores do jardim livremente. Apenas uma condição, a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que comer certamente morrerás. A palavra de Deus ela é irrevogável, ela não volta atrás. Deus nos pôs imagem, semelhança, identidade, nos deu autoridade para estar em comunhão com Ele em todo o tempo, de forma plena. Comunhão conosco mesmo, em pleno desenvolvimento das nossas habilidades, do nosso ser, dos nossos objetivos e propósitos. Comunhão com o outro, homem e mulher, depois formando ali família, filhos à semelhança de si, que eram semelhança do próprio Deus, aleluia! E também o homem estava dentro da sua identidade, autoridade para governar sobre toda a terra. O homem, então, para receber essa autoridade, tinha um fio condutor chamado obediência, porque toda autoridade que é replicada, toda autoridade que é representada, toda autoridade que é recebida para ser replicada precisa ter o fio condutor chamado obediência. E Deus pôs, então, a capacidade do homem de escolher. Quando Deus cria o homem, imagem e semelhança, né? Imagem de Deus nós somos, imagem e semelhança de Deus. Deus se comprometeu tanto com essa fala, que ele teve que colocar no coração do homem o livre-arbítrio, para que o homem pudesse escolher amar a Deus, assim como Deus o amou, escolhendo criar a sua imagem e semelhança. Mas esse poder de escolha tinha que passar pela obediência. E o teste está aqui, e a consequência do pecado é, morrerás. A serpente, então, como nós tínhamos visto, fez, né, essa primeira fake news do universo, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. A mulher tinha toda a habilidade de não cair nessa tentação. Por quê? Porque ela tinha a palavra de Deus no seu coração. Ainda que a palavra aqui está aumentada, né? Deus disse, não coma, para que não morra. Não é come e toque. Talvez o toque foi um zelo humano. Talvez o marido falou com a esposa, olha, não toque. Ou mesmo a mulher disse, olha, é para não tocar. Não é o zelo humano que nos dá santidade, é a palavra de Deus que é suficiente para nos capacitar para viver o que Deus tem para nós em santidade. Mas ela tinha essa palavra no coração. Pela palavra no coração, ela poderia dizer não à tentação. Um outro aspecto, Deus só deixa que Satanás venha como uma serpente. Serpente é criação, o homem e a mulher têm autoridade para governar sobre toda a criação. Ela poderia ter rejeitado. Ou levado esse aspecto a Deus, Deus tiraria esse laço do coração dela ou ao marido, e nós entendemos o que aconteceu. A Bíblia diz então que a conversa continua, e aí a expressão é, então disse a serpente à mulher, é certo que não morrerás,
porque no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa mulher viu que a árvore era boa, agradável para dar entendimento, árvore desejável para dar entendimento, comeu, tomou do fruto, deu também ao marido e ele comeu. Então veio o pecado e as suas consequências. Abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus e fizeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aí o que nós podemos perceber então são as consequências. No versículo 7 diz, abriram então os olhos de ambos. O que é isso? É a consciência do pecado vindo no espírito do homem, quer dizer, é a primeira vez que a consciência do homem se tornou uma consciência pecaminosa. Então ele para de ter a plena comunhão com Deus, fruto da consequência do ato do pecado. Ok? O homem e a mulher pecaram, então eles começam agora a experimentar essas consequências, perceberam que estavam nus, tiveram vergonha. Lembra que o homem estava pleno com Deus na criação, foi assim que Deus o criou. Esse lugar de plenitude de comunhão foi quebrada pelo pecado. Lembra que ele estava pleno consigo mesmo? Agora ele tem vergonha de si e do outro. Lembra que ele estava pleno com o seu próximo? Agora essa vergonha, a consequência do pecado, faz com que essa relação ela seja quebrada, seja prejudicada. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem que deveria usar a criação para manifestar a glória de Deus no bom governo, agora usa a criação para se esconder, usa a criação para dizer, olha, o meu trabalho, talvez o que eu posso fazer é maior do que a minha identidade. Mas tantas coisas nós entendemos. O que o homem fez com as mãos, sem a manifestação da vontade de Deus, não funcionou. Quando Deus veio, o homem ficou com medo, se escondeu, e aí Deus teve que tratar, dizendo, Adão, onde tu estás? A pergunta não era geográfica, a pergunta era do lugar da comunhão, aonde eu te criei. Cadê você? Cadê o meu filho? Que quando eu chego, ele vem até mim. A conectividade do coração, a autoridade de governar a si mesmo, a autoridade de ter uma relação, um relacionamento tão lindo, né, com a mulher e o restante da família, né, que seria criado, e também um governo sobre todas as coisas. Quero que você entenda uma coisa. A chave de autoridade do governo de representar o próprio Deus, que estava na mão de Adão e Eva, né? Eu quero que você veja aqui agora a figura de Adão como a humanidade. Estava na mão de Adão, por causa da queda, do tropeço, da queda do pecado, essa chave de autoridade ficou em um lugar vulnerável. E quem é que foi de forma usurpadora, ilegal tomar essa chave, roubar essa chave, usurpar essa chave? Foi o próprio Satanás. Foi o próprio Satanás. Eu quero que você lembre do texto de Lucas, capítulo 4, quando Jesus está na tentação no deserto, Satanás chega para ele e diz, se prostrado me adorares, te darei toda a glória desses reinos, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Querido, qual é o momento em que Deus deu para Satanás alguma chave de autoridade ou glória sobre reino de homens? Deus nunca deu para Satanás. Deus deu na mão dos homens. Os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Ok? Salmos de número 24, os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Né? Nós entendemos isso. Salmo 115, né? Versículo 16, nós entendemos isso melhor. O que eu quero resumir? Deus nunca deu a Satanás a autoridade do governo sobre toda a criação. Deus ao homem, mas por causa da queda do homem, essa chave de autoridade ficou no lugar vulnerável. Satanás usurpou, ofereceu a Jesus. Querido, que petulância, né? Mas o que Deus estava fazendo ali através do seu filho? Eu quero começar agora esse outro ponto da aula. Preste atenção. Se Deus viesse até Satanás e tomasse pessoalmente como Deus, onisciente, onipotente, onipresente, ok? Viesse como Deus e tomasse a chave de autoridade da mão de Satanás, ele retomaria facilmente, meu Deus do céu, facilmente. Mas ao fazer isso, olha só, Deus deu ao homem autoridade para governar sobre toda a criação, representá-lo, governar sobre toda a criação. Se Deus vai em Satanás e pega essa chave de autoridade sem passar pelo homem, Deus então estaria rasgando o plano dele mesmo, que ele mesmo criou, chamado humanidade. Eu e você, como humanidade, nós nunca mais serviríamos para cumprir o propósito de Deus, nós não faríamos parte do plano divino. Deus ou teria que nos deixar ser destruídos, ou ele nunca mais poderia nos usar, porque ele teria passado por cima da sua própria instituição de autoridade. O que Deus faz então? Eu não abro mão do homem. Eu vou mandar o meu filho como homem, resgatar o homem que está caído. A Bíblia diz então, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus então entra em cena, sendo ele aquele que traria para nós o resgate. Quando nós pecamos, passamos por essa morte espiritual. O que é a morte espiritual? Estar separado de Deus sem comunhão com ele. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte.
Morte espiritual é alguém que está vivo, está em vida, mas por causa do pecado está separado da comunhão com Deus. Morte espiritual, precisa nascer de novo. Também se experimenta a morte física, quando alguém está, né, em vida e de repente por alguma situação, né, a vida cessa aqui na terra e aí o corpo é separado da alma e do espírito. Nós conhecemos de morte física, mas quando tem a somatória da morte física mais a morte espiritual, existe a morte eterna ou a segunda morte, que Apocalipse 20, 14 e 15 diz: então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Isso quer dizer que esse é o lugar da condenação de quem está morto espiritualmente, experimenta a morte física, sem a salvação em Cristo Jesus. Mas glória a Deus que Deus não abriu mão do plano da humanidade e enviou o seu filho como homem, porque como homem ele tinha que resgatar os homens que estavam caídos no pecado e nas suas consequências. O salário do pecado é a morte. Jesus veio viver como homem e ir para a cruz no nosso lugar, levar a nossa morte, levar as consequências do pecado e ao ressuscitar, porque estávamos inseridos com ele na cruz, nele na cruz, estaríamos agora recebendo a ele na sua ressurreição, através da obra de crer no Evangelho e receber a nova identidade como novas criaturas. Olha só, Jesus veio como homem. Para o plano da redenção, isso é imprescindível entendermos. Se Jesus se fez homem para tornar o domínio de volta ao homem. Filipenses 2,6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação e só igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Jesus veio como homem para ser o nosso resgatador, preço de homem. É um sangue valioso para nos comprar na cruz. Sua humanidade é demonstrada na palavra, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele foi chamado Filho do Homem, Lucas 12:8. Ele também é encontrado aqui em Gálatas 4 como aquele que foi nascido de mulher. Ele entrou de forma legal no mundo, pelo ventre de uma mulher. Ele veio como homem. Olha só, Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado. Por que ele foi tentado? Porque ele veio como homem. Olha só, a Bíblia diz em Hebreus 5, 7 e 8, Jesus nos dias da sua carne, como ele veio como homem, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, quer dizer, ele veio como homem, ser o nosso resgatador. Em 1 Coríntios 15, 45, ele é chamado de último Adão, a semelhança do primeiro. Ele veio fazer o que o primeiro não conseguiu, viver uma vida completamente conectada e em manifestação plena, a vontade de Deus o Pai, para que o último Adão se tornasse o cabeça de uma nova raça, de uma nova espécie, através do novo nascimento, nos tornássemos filhos e filhas de Deus, a imagem do Filho de Deus. Olha só, como se o pecado se propagou nos homens, a semente se corrompeu, porque assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram. Então, nós entendemos que a redenção do homem ela teve um preço. E qual é o preço? Jesus veio para nos resgatar. O próprio Mateus 20, 28, ele mesmo diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O preço da nossa salvação foi o preço da vida do Filho de Deus, entregue em resgate por nós. Entendemos isso também em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas. Como? Nos transportando para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. A própria vida dele foi o preço pago pelo resgate da escravidão do pecado. A Bíblia diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é lindo. Agora João 8,34 diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas o mais poderoso é João 8,36, Mas se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Ele teve que dar a sua própria vida para resgatar a nossa vida. Como escravos do pecado, ele livre, como filho imaculado, sem mancha, sem mácula, sem pecado algum, deu a sua vida em resgate por nós, preço de sangue, por preço de sangue, em resgatarmos através da obra da cruz. Olha só, a redenção é um fato, não é uma promessa. Olha só, Hebreus 9, 12 diz, porque por meio de sangue de bodes, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Ele nos resgatou, pagando o preço da sua vida pelo resgate das nossas vidas. Somos comprados por preço de sangue.
Eu e você valemos o quanto Deus o Pai pagou por nós pela obra da restauração, da redenção na cruz. 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, nem dos vossos procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Cristo. Ele nos livrou do poder de Satanás, quando pela sua ressurreição nos tirou das mãos das trevas. Ele recebe um corpo, né? Nós podemos perguntar para Jesus: Senhor, no seu ministério terreno, qual é o propósito do teu coração? E ele dizia: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou. Né? Se nós perguntarmos: Jesus, qual é o propósito do teu coração no ministério terreno? Ele diria em João 4,31, olha, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Qual é a comida? Fazer a vontade do meu Pai, né? Daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que nós entendemos? Então Deus, o Pai, deu um corpo para o seu Filho, para que através do corpo, seu ministério, sua vida é ministério terreno. Por isso, entrar no mundo de sacrifício de oferta não quisestes antes, um corpo me formaste. Jesus recebe um corpo. Ele vem em homem, para que através do seu corpo, ele entregasse a sua vida em resgate por nós. Por isso, então, nós entendemos que Jesus, ele praticou na obra da cruz o que nós chamamos de obra vicária, ou a morte substitutiva. Por que ela é substitutiva? Porque 1 Pedro 2,22 diz que ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano algum. Se ele não cometeu pecado, por que ele estaria no lugar dos mortos? Se o salário do pecado é a morte. Então não foi por ele mesmo. Ele foi santo no nosso lugar. Pecadores resgataram a nossa vida desse lugar de morte. Olha só, o salário do pecado é a morte. Se ele não pecou, ele não estaria no lugar de morte. João 1,29. O profeta João, né, como João Batista, como profeta, olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expressão do Cordeiro desde o Velho Testamento é um animal inocente, é uma vida inocente, sendo dada em resgate aos pecadores. A morte, então, é substitutiva, carregando ele em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Não eram os dele, eram os nossos. Mas entende, ele teve que levar os nossos pecados na cruz para poder se identificar completamente conosco. Se estávamos no lugar de morte espiritual, então ele foi nos resgatar nesse lugar. Quando ele morre a nossa morte, levando os nossos pecados, ele se identifica conosco. É um gancho de resgate, é uma conexão de resgate nesse lugar. Ok? Então, na sua morte, ele se conectou com a nossa morte espiritual e a consequência física e eterna também. Gálatas 3:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, nos fazendo maldito por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele levou a nossa maldição, ele levou o pecado e as consequências do pecado que estavam sobre nós. Por isso entendemos a identificação plena. Gálatas 2, versículo 19 e 20, Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não, perdão, antes, versículo 19 ele diz: estou crucificado com Cristo. Quando Paulo escreve Gálatas 2, ele está fisicamente com Jesus na cruz? Não. Ele está olhando para a cruz dizendo: ele morreu por mim, então eu estou identificado por ele, ele me resgatou na minha morte. Mas a sua ressurreição, eu me identifico com ele. Já estou crucificado com Cristo. 19 e 20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e se entregou por mim. Se ele se identificou comigo na sua morte, eu me identifico com ele na ressurreição. Ele me ressuscitou espiritualmente e um dia vai me resgatar na ressurreição física por completo também. Isso aí é uma extensão dessa matéria. Morte espiritual. Jesus leva os pecados. A primeira morte que experimentamos pelo pecado foi espiritual. Adão e Eva, ao pecar, não caíram, né, diretamente na morte física. A morte física foi uma consequência, mas a origem era a morte espiritual. Quero que você entenda a morte espiritual como uma natureza pecaminosa que passou a residir no coração do pecador. Deus cria o homem, mas o homem pecador foi criado pela queda. Então Jesus veio. Olha só o resgate, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele vai morrer a nossa morte. É o que diz Atos 26, 22 a 23, onde ele foi nos buscar. Ele foi no lugar dos mortos, morrer a nossa morte, para que na sua ressurreição ressuscitássemos com ele. O retrato da cruz é o Salmos 22, começando dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele estava ali dizendo Deus meu? Jesus sempre chama Deus de Pai. Por que ele está dizendo Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele está lá na cruz com o pecado da humanidade sobre ele. E as consequências é essa separação. Ele estava sendo separado do Pai para se identificar no lugar onde nós estávamos, se conectando conosco, resgatando a gente, se identificando com
com as nossas vidas. Ele diz na cruz, por que me desamparaste? Ele experimenta a nossa morte, a morte espiritual. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviado pelo seu caminho. Em outro versículo aqui próximo, diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as dores e enfermidades, ele tomou sobre si as nossas transgressões e iniquidades. Mas Gálatas 3,13 diz que ele nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito por nós. Ele foi morrer a nossa morte, a morte espiritual, para que depois, ao ressuscitássemos com ele. Eu já estou concluindo quando diz ele nos inseriu nele e habitou em nós. Lembra de João 14:1? Creio em Deus, creio também em mim. Ele diz, na casa de meu pai muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito. Eu irei e vos prepararei lugar. Na cruz ele preparou lugar. E voltarei e vos receberei para vós outros. Ele ressuscitou. Então, ele nos fez assentar junto com ele. Entendemos a ressurreição. Quando Pedro lá vai pregar em Atos 2:22, homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, porque Deus, por meio dele, fez tudo isso. Olha, como vós mesmos sabeis, que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificando, mataste pela mão de Nicos, o qual Deus o ressuscitou, solto das ânsias da morte, pois não era possível ser retido por ela. O que nós entendemos com isso? Ele ressuscitou. Se ele morreu a nossa morte, nós ressuscitamos juntamente com ele. Tantos textos que falam sobre isso. E aí nós temos tantas destas maravilhas que nos apontam. Mas eu quero que você veja o resultado do novo nascimento. Olha só, quando experimentamos essa ressurreição, crendo no que ele fez por nós na cruz, recebendo essa nova vida regeneradora, a obra do Espírito Santo, entendemos Ezequiel 36, 25 e 26. Eu quero concluir com esses textos, esse aqui mais alguns poucos. Então aspergirei água pura sobre vós, é a obra do Espírito Santo no coração daquele que crê. Ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de vossas idolatrias. É o novo nascimento. Olha o que é o novo nascimento. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis um novo coração. No novo nascimento é o recipiente habilitado para que o Espírito de Deus viesse residir permanentemente no coração de cada um que crê. No coração da igreja, no meu coração e no seu coração. Agora essa obra é experimentada assim, Romanos 10, 9 e 10, a saber se com a boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crês que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a obra que ele opera dentro, ele opera em nós, um novo coração. A Bíblia diz em João 1,12, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus à imagem do nascimento de Jesus. Nem eu nem você tivemos a nossa mãe visitada pelo Espírito Santo de forma milagrosa. Mas eu e você somos filhos de Deus à imagem da ressurreição de Cristo, porque ele vive, nós vivemos nele também. Romanos 8, 28 e 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ele dá a vida como unigênito e ele ressuscita como primogênito, o primeiro de muitos, a semelhança de quem ele é. Por isso, eu quero encerrar esse carisma Class dizendo glória a Deus pela vida do Senhor que você tem. E olhando para a obra da cruz, nós nos fortalecemos e somos uma igreja cada vez mais edificados na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Excelente oportunidade de estar aqui com vocês. Conheça toda a estrutura do nosso carisma, o EAD, as aulas presenciais e vai curtir o melhor da nossa conferência do Espírito Santo.